No relato da criação, no livro de Gênesis, vemos que Deus disse para o primeiro homem, Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Essa ordem bem clara mostra que se Adão obedecesse a Deus, ele não iria morrer, mas ia continuar vivendo no Jardim do Éden. Infelizmente, em vez de escolher obedecer a Deus e continuar vivendo, Adão comeu do fruto proibido que sua esposa Eva ofereceu para ele. Assim, Adão escolheu ignorar a ordem de Deus. Podemos perceber as consequências dessa desobediência até hoje. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo explicou: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. O homem mencionado no texto é Adão. Mas qual foi o pecado de Adão? E por que esse pecado levou à morte? O pecado de Adão foi desobedecer a ordem de Deus de propósito. E a consequência do pecado foi a morte, como Deus tinha dito que ia acontecer. Se Adão tivesse sido obediente a Deus, ele e toda a humanidade não teriam pecado e nunca saberiam o que é morrer. Na verdade, Deus não criou os humanos para morrer, mas para viver para sempre. Como a Bíblia diz, a morte se espalhou por toda a humanidade. Mas será que alguma parte de nós continua vivendo depois da morte? Muitas pessoas acham que sim. Elas acreditam que temos uma alma que continua viva depois da morte. Mas isso não seria o mesmo que dizer que Deus tinha mentido para Adão. Por quê? Porque se alguma parte de nós continua vivendo em outro lugar depois que morremos, a morte não seria consequência do pecado, como Deus tinha dito. Mas a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. Na verdade, foi Satanás quem mentiu, quando disse para Eva: vocês certamente não morrerão. Com isso, surge uma pergunta: se o ensino de que a alma continua vivendo depois da morte é mentira, então o que realmente acontece depois da morte? No primeiro século, o apóstolo Paulo deu o seguinte aviso: a palavra inspiradora diz claramente que em tempos posteriores alguns se desviarão da fé, prestando atenção a enganosas declarações inspiradas e a ensinamentos de demônios. Essas palavras estavam muito certas. O ensino de que a alma é imortal é apenas um exemplo dos ensinamentos de demônios. A Bíblia não apoia esse ensino, mas não estamos perdidos. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando estudamos as verdades da Bíblia, ficamos livres das práticas e ensinos errados de muitas religiões. Além disso, a verdade que encontramos na Bíblia nos livra das tradições e das superstições relacionadas à morte. O nosso Criador não queria que as pessoas vivessem só 70 ou 80 anos na Terra e depois passassem a eternidade no mundo espiritual. Desde o início, a vontade de Deus era que os humanos vivessem para sempre, aqui na Terra como os filhos obedientes dele. Isso é uma prova do amor de Deus pela humanidade
e nada vai impedi-lo de realizar sua vontade. Confirmando isso, os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Mas por meio da ressurreição, Deus vai acabar com a morte para sempre.